pessoal, aqui Ismael Yassine, estamos no canal ISMA para mais um aprendizado na disciplina de Química. Este aqui é o segundo vídeo que nós vamos dar alguma base, não é? Que tem a ver com a cinética química. E a partir daqui nós só vamos resolver exercícios. Vamos mostrar como é que se usa, como é que se aplica tudo o que nós temos aqui. Não, vocês devem ser pessoas que primeiro tem alguma coisa no caderno que tem a ver com toda a matéria, um resumo básico de tudo e depois vamos começar a resolver exercícios. Não se esquecer de se subscrever no canal, porque isso vai ajudar tanto a nós, mas não só. A partir daí nós vamos trazer sempre conteúdos bem profissionais, ok? Então nós estávamos aqui a falar tanto algumas coisas que têm a ver com cinética química, definimos cinética química, vimos que a cinética estuda a velocidade de reações, os fatores. Quais são esses fatores? Temos aqui alguns fatores muito, tanto, digamos, que muitas das vezes avalia-se nos exames, ok? E por outro lado temos a lei da velocidade. Então, relativamente aos fatores, o que vocês devem saber é traduzir esses fatores, tanto relacionar os fatores com alguns fenômenos relativamente a esses fatores aqui. Então, devem saber o fenômeno e o fator relacionado, um fenômeno e um fator relacionado. Então nós aqui temos a natureza de reagentes, a concentração dos reagentes. Primeiro, este fator da natureza dos reagentes, eu vou dizer que depende, não é? O estado de agregação, posso assim dizer. O estado de agregação da matéria, não é? Só vamos dizer assim, esta natureza do reagente, na verdade, depende do estado de agregação, tanto da matéria. Imaginemos uma situação em que nós temos 3 reagentes. E esses reagentes encontram em diferentes estados. Temos um reagente que está em estado sólido, outro em estado líquido, outro no estado gasoso. Então, o que nós queremos saber, o reagente que estiver no estado sólido e aquele que estiver no estado líquido e outro que estiver no estado gasoso, qual destes reagentes teremos a maior velocidade? Tendo em conta que o estado sólido as partículas estão mais unidas. No estado líquido as partículas estão unidas, mas não quanto no estado sólido. E no estado gasoso, vocês sabem que as partículas não estão unidas. Óbvio que onde nós teremos a maior velocidade será no estado gasoso. Por quê? Porque nós temos ali o grau de agitação das partículas, das moléculas é maior. Enquanto no estado sólido, vejam que é algo que está unido, o grau de agitação das moléculas é menor e a energia cinética também será menor. Então, no estado líquido, a velocidade é maior do que no estado sólido, mas no estado gasoso é maior do que no estado líquido, assim como no estado sólido. Então, é isto que vocês devem prestar atenção nos exercícios quando se fala da natureza dos reagentes. Quando nós tivermos 2 reagentes, assim como nós temos de pensar. Relativamente à concentração dos reagentes e a temperatura, o que vai acontecer se nós temos um sistema qualquer e nós queremos primeiro aumentar a concentração dos reagentes ou mesmo aumentar a temperatura? É que se nós aumentamos a concentração dos reagentes num sistema ou aumentamos a temperatura, o que vai acontecer é que o grau de agitação das moléculas será maior, ok? Grau de agitação. Então nós vamos ter ali o grau de agitação das moléculas será maior. E se nós temos o grau de agitação das moléculas, quer dizer o quê? Quer dizer que a energia cinética vai também aumentar. Então nós estamos a dizer que teremos maior energia cinética, justamente por quê? Porque as moléculas lá estão em agitação e a energia vai aumentar. Consequentemente, este aumento da energia cinética vai fazer com que a velocidade seja maior. Então nós estamos a dizer, olha, aumento da concentração, aumento da temperatura faz com que as partículas entrem em agitação e a energia cinética consequentemente também aumente, fazendo com que a velocidade também faça o quê? Aumente. Mas vocês devem entender da seguinte forma, imaginem uma situação em que nós frequentemente guardamos alguns alimentos na geleira, por exemplo. Por quê? Ou alguns guardam no congelador, justamente é por causa da temperatura. As temperaturas lá no congelador, por exemplo, são menores. E se a temperatura é menor, quer dizer que a tendência daquela reação, ou do processo que ocorre ali, de degradar o alimento que estiver lá, não é tão rápido, é lento.
Não é porque não acontece, acontece, mas não é tão rápido, ou seja, o grau de agitação de moléculas lá, ou de partículas, é menor. Então a entropia também, a desordem vai ser menor. Então isso faz com que também a velocidade seja menor. Mas quando o grau de agitação das partículas for maior, a energia cinética é maior, então a velocidade também aumenta, ok? E outra coisa que nós temos de ter em conta relativamente à temperatura é que, quando se fala da temperatura, existem certas reações que, dependendo da temperatura, elas podem libertar calor ou podem absorver calor. Daí que nós podemos ver alguns gráficos básicos para discutirmos isso aí. Temos esses dois gráficos, por exemplo, em que aqui temos a energia está a aumentar de baixo para cima, aqui também. A primeira situação, nós temos isto aqui. E a segunda situação, nós temos isto aqui. Podemos ter isto aqui assim. Ok, aqui onde nós começamos é o nosso reagente. E aqui onde nós terminamos é o nosso produto, ok? Aqui temos o nosso reagente, aqui temos o nosso produto. E a energia cresce de baixo para cima, ok? Então, quais são as coisas que nós temos aqui? Primeiro temos de analisar a energia do produto. Então, relativamente à temperatura, existem gráficos ou reações que vão absorver tanto calor e alguns vão libertar calor. Absorver, nós falamos que é uma reação endotérmica, quando liberta calor é uma reação exotérmica. Isso em linhas gerais. Então, graficamente nós podemos interpretar. Vejamos o que acontece aqui. A energia dos produtos nós podemos tirar esta parte aqui. E a energia do reagente nós vamos tirar aqui. O que nós verificamos? Como a energia aumenta de baixo para cima, conseguimos entender que a energia aqui dos reagentes, não é? É maior do que a energia dos produtos, ok? Então nós temos aqui. Agora, a diferença energética entre reagente até produto, nós chamamos de delta H, que é variação do quê? De entalpia. Estamos a dizer, quando nós temos a energia dos reagentes maior do que a energia dos produtos, se nós formos a calcular o ΔH, este ΔH vai ser menor que zero. E quando isto acontece, nós temos um gráfico exotérmico ou uma reação exotérmica. Então, este gráfico aqui é um gráfico exotérmico, ok? É um gráfico exotérmica. Tanto aqui a libertação do quê? De calor. É um tipo de reação, um tipo de gráfico que, para acontecer necessariamente, a libertação de calor. E por outro lado, nós temos aqui, ora, a energia de reagente está aqui, do produto agora está aqui. Vamos tirar exatamente esta parte que termina. Mas conseguimos ver que a energia dos produtos aqui, ela é maior do que a energia dos reagentes. O que nos leva a ter uma ideia de que, olha, se nós formos a determinar o ΔH aqui, que é a diferença energética entre produto e reagente, não é? Se determinarmos ΔH, este ΔH vai ser maior que zero. E quando isto acontece, nós temos uma reação endotérmica, um gráfico endotérmico que vai tanto absorver calor. Então, tem muitos exemplos em que nós podemos aplicar isto aqui. Por exemplo, temos uma situação em que temos a água no estado sólido, mas precisamos fazer com que a água, tanto o gelo, por exemplo, derreta, passar para um outro estado que é o estado líquido. O que é necessário? Ora, nós, por exemplo, podemos aquecer. Aquecemos fazendo com que o material receba o quê? Calor, e depois vamos passar para um outro estado. Mas se fazer o caso inverso, líquido para sólido, aí necessariamente temos de libertar o quê? Libertar energia. Então, isto aqui é crucial porque nos nossos exercícios vamos usar. E a outra coisa que vocês devem ter em conta aqui, temos aqui este ponto mais alto aqui, não é? Aqui poderíamos fazer isto aqui, encontrar talvez o ponto mais alto. Aqui não temos. Vamos só discutir nessa parte aqui, não colocamos aqui o ponto mais alto. Então, este ponto mais alto aqui, toda a reação quando começa deve passar neste ponto. Chamamos aqui do quê? Do complexo
ativado. O complexo ativado é uma molécula instável em que, dependendo da energia, nós podemos formar o quê? O nosso produto, ok? Então, todas as reações, na verdade, devem passar por este estágio depois é que temos de formar o nosso produto. Então, se forem a verificar, a energia do complexo ativado sempre vai ser maior do que a energia de reagentes e produtos, porque é o valor máximo que nós temos, ok? Então, a outra coisa que nós temos de observar, a diferença energética entre reagente e o complexo ativado, esta parte aqui, observem bem. A diferença energética entre reagente e o complexo ativado, nós chamamos de energia do quê? De ativação. Então, se nós queremos determinar a energia de ativação, é só fazermos tanto o reagente menos o complexo ativado menos o quê? Menos o reagente. E assim como nós podemos ter tanto a energia de ativação. Enquanto ΔH, vocês sabem muito bem que é só fazer H dos produtos menos H dos reagentes, vamos ter a variação de entalpia. Então, relativamente a este fator, algumas coisas que são interessantes comentar, na verdade, tem a ver com isto aqui, ok?